A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos chegando mais uma vez com palavras de paz. Eu sou o pastor Reinaldo Rosário, para mim é um imenso prazer, é uma grande honra poder receber vocês agora neste momento da reflexão da palavra de Deus. Sejam bem-vindos, estejam compartilhando, estejam fazendo com que mais pessoas cheguem a esse pleno conhecimento de toda a verdade. Paz do Senhor Jesus, Wellerson. Paz do Senhor Jesus, Elisângela Aquino. Que Deus esteja abençoando poderosamente a cada um de vocês. Deus esteja nos fazendo viver grandes promessas acerca daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Valdinéia Rodrigues, a paz do Senhor Jesus. Vicentina, minha filha, paz, seja bem-vinda. Que Deus esteja nos dando graça, sabedoria. Irmã Arlete, a paz do Senhor Jesus. O Éder Henrique, a paz, meu amado. Forte abraço na Viviane, no Enzo. Que nós estejamos agora meditando, aprendendo acerca de tudo que o Senhor deseja para cada um de nós. Amém? Deixa eu compartilhar aqui também. Deixa eu fazer aqui um compartilhamento com pessoas que vão estar conosco, também acompanhando lá no grupo Palavras de Paz, também em outros grupos que nós fazemos sempre questão de estar postando, para que mais pessoas cheguem a esse conhecimento, a esta verdade, a esse momento, da reflexão, da meditação na palavra de Deus. Ontem nós estávamos falando acerca daquele homem que tinha a mão mirrada, Jesus o chamou para o meio, Jesus tirou ele daquela situação que o envergonhava e deu ele a oportunidade de viver grandes oportunidades, Um homem que não tinha, vamos dizer, atitude, um homem que não tinha possibilidades de fazer com que a sua vida, a sua família estivessem vivendo ali algo diferente, naquele momento em que Jesus o chama e que ele passa a vivenciar algo novo da parte do Senhor, nós começamos a ver o trabalhar de Deus, o agir do Senhor. Olha aí nosso querido irmão Saulo, nossa querida irmã diaconisa Ana Paula, evangelista Hilda Paz, sejam bem-vindos todos, para que possamos mais uma vez meditar aí na palavra do Senhor. Minha querida Ana Paula, como está a família? Como estão os filhos? Como está o pequenininho aí? Vi outro dia a foto dele, está bem grande. Está um rapaz, Está um rapaz. A moça nem precisa falar, Trabalhando para o Senhor, louvando a Deus, exercendo o ministério. Que Deus continue abençoando a sua família, viu, Ana Paula? Então, um abraço aí no nosso querido Adriano. Fala para ele que a saudade também é grande. Tem acompanhado bastante o ministério de vocês aí, o fluir de Deus na vida de vocês. Amém? Que Deus continue abençoando. Eu já fiz a minha parte aqui, já compartilhei, já fiz com que mais pessoas estivessem agora conosco neste momento. Falta só compartilhar aqui no grupo do WhatsApp, da igreja, onde nós vamos fazer outras pessoas também estarem conosco aqui de uma forma mais simples. Há pessoas que não conseguem entrar diretamente, pelo Facebook, então a gente acelera o processo fazendo com que o link sendo disponibilizado, a pessoa tenha facilidade, não é só de clicar e já acompanha. E hoje nós vamos falar mais acerca da palavra, mais acerca do grande trabalhar do Senhor, do agir do nosso Pai. E Jesus, ele sempre ensinou de uma forma gloriosa e majestosa o que o reino dos céus ele representava aqui na terra. E por outro lado, Jesus também sempre mostrava e nos ensinava o quanto nós deveríamos ser fiéis a esse ensinamento, aquilo que ele se colocava a ensinar os seus discípulos. Porém, antes de Jesus vir, antes do Senhor se manifestar, antes dele se colocar a ser, ali já um homem no meio de nós, habitando no nosso meio, Jesus, ele era o verbo e o Pai agia. E quando o Pai agia, ele colocava pessoas para serem canais, instrumentos nas tuas mãos. E eu acho uma passagem que existe na palavra de Deus fascinante. Eu sempre costumo dizer que eu já preguei ela por diversas vezes. Inúmeras são as vezes
que eu já explorei esse texto, esse contexto. E eu estou falando do segundo livro de Reis, quando o profeta Eliseu, ele é chamado de uma forma emergencial por uma mulher que estava em grande desespero, em grande aflição. É impressionante o quanto nós, seres humanos, nos colocamos a estar de uma forma, vamos dizer assim, desestruturados, desequilibrados, quando alguma coisa nos foge o controle, quando nós perdemos o domínio de uma situação. Aquela mulher estava desesperada porque ela não via saída. Ela não conseguia enxergar a possibilidade de solução de tudo que ela estava vivendo e atravessando. E tudo que para nós se revela, se apresenta como novo, parece nos assombrar, parece nos assustar de uma forma gloriosa. E é impressionante. Aquela mulher chega desesperada diante do profeta Eliseu, pedindo ele que ele agora desse a ela uma solução, desse a ela uma saída. Ela começou a implorar para que ele mostrasse o que ela deveria fazer, o que ela precisava se colocar a fazer, porque a situação era difícil, a situação era complicada. A paz, Sander, Lucas, que Deus esteja te abençoando, meu filho, a paz, Reginaldo, meu irmão, seja bem-vindo. Deus, quando ele percebe a situação daquela mulher, ele vê que a direção que ela toma, o posicionamento que ela coloca a ter diante daquela situação, era de buscar a direção de Deus. Era de colocar-se, agora pedir que Eliseu desse para ela um norte. O que nós aprendemos já neste momento? Que quando nós nos colocarmos diante de algo impossível, de uma situação de grande aflição, de grande perigo, onde precisamos de um norte, de uma direção de Deus, devemos, acima de qualquer coisa, confiar de que Deus tem a saída. Deus, ele possui a direção correta que nós necessitamos. E é muito, às vezes, necessário que possamos estar alicerçados realmente nesta ideia, nesta mentalidade, porque se eu não me colocar a buscar a Deus, se eu não me posicionar em querer buscar a direção do Senhor, tudo vai dar errado. Quando aquela mulher chega diante do profeta Eliseu e começa a declarar para ele que ela está passando por um momento difícil, que os credores estão batendo a sua porta, que eles estão pedindo que ela pague, que ela liquide a dívida que o seu marido havia contraído com eles, e ela não tinha de onde tirar. Os seus filhos não geravam recursos, não tinha como aquela mulher acabar, sanar com toda aquela grande dívida que ela havia realmente possuído após o falecimento do seu esposo. Ela entra em desespero. Ela entra em um momento em que ela começa a clamar desesperadamente por uma solução, por uma emergência vindo realmente da parte de Deus. Porém, o profeta ensina algo. E é isso que eu acho interessante em todo esse contexto. Quando ela pede por ajuda, o profeta diz para ela o seguinte: mulher, declara-me o que é que você tem em casa. Mostra para mim o que Deus pode usar. Ou seja, a resposta que nós necessitamos sempre estará conosco. Diante de todo o obstáculo, diante de toda a adversidade, diante de toda a situação adversa que nós enfrentamos, ela já traz para nós a saída. Por isso que a palavra de Deus diz que com toda a provação, com toda a tentação, Deus envia também o escape. Deus não nos provará meramente, como também nos dará a saída, nos mostrará a direção para que possamos verdadeiramente sermos agora transformados. Interessante que no momento em que aquela mulher, ela pede por ajuda, ela pede por socorro, o profeta diz para ela: declara-me, fale, lembre-se agora do que é que você possui em casa, que Deus esteja usando para que ele mude o quadro, para que reverta o Senhor a situação. Ou seja, dentro de nós, no nosso interior,
no momento de grande aflição, de momento de grande desespero, não importa qual seja a situação que estejamos atravessando, Deus já sabe que está em nós o que Ele precisa para utilizar, para gerar o milagre, a saída, a oportunidade que nós estamos buscando e necessitando nele. Quando aquela mulher, ela lembra que na casa dela não tinha mais nada, ela fala de uma forma entristecida, né? Ela fala: meu Senhor, tua serva não tem nada em casa. Quando ela declara isso, não possuir mais nada, eu entendo, eu não estou dizendo a palavra me diz, não me declara, mas eu entendo que quando aquela mulher diz não possuir mais nada, é que ela já tinha desprendido de tudo que ela havia adquirido ao longo da sua vida para tentar liquidar aquela dívida. Ela tinha usado os recursos, ela tinha empregado as suas forças, ela tinha utilizado de todas as suas estratégias para tentar mudar aquela situação de grande aflição. Porém, ela não obteve resultado. Ela não obteve nenhum tipo de resultado ou de resposta para aquele momento emergencial que ela estava atravessando. Por que isso? Porque tem coisas na nossa vida que dependem da ação de Deus. Tem coisas que vão acontecer e ocorrer em nossas vidas que, na verdade, Deus, somente o Senhor, Ele pode interferir. Somente o Senhor pode trabalhar. Se aquela mulher tivesse conseguido resolver aquela questão, não buscaria aquela mulher o Senhor. Não buscaria aquela mulher a Deus. Ou seja, o marido dela temia o Senhor. O marido dela era servo de Deus. O testemunho que ele havia deixado, o legado que ele havia deixado para a sua família, não teria nenhum tipo de resultado se aquela mulher não tivesse ido buscar ao Senhor. Se ela não tivesse condições, na verdade, de fazer o que Deus queria que ela fizesse. Ela precisava reconhecer que nós, seres humanos, somos, na verdade, incapazes. Que há situações e circunstâncias que nós vivemos e atravessamos a nossa vida que vai nos deixar de mãos atadas. Naquele momento, ela via o seu passado destruído, porque se tornara viúva. Ela viu o seu presente de uma forma muito desoladora, porque ela estava endividada. Não havia portas que ela pudesse bater, porque todas as portas, humanamente falando, de pessoas que ela conhecia, haviam se fechado. Ninguém neste momento emprestaria ou tomaria para si a responsabilidade da dívida adquirida pelo esposo daquela mulher, mas ela via também um futuro totalmente compromissado, porque se ela não resolvesse, se ela não desse o passo certo, se ela não estivesse indo na direção correta naquele momento, todo o seu futuro estaria desolado também, comprometido de uma forma concreta. Aquela mulher precisava tomar a direção certa, ela precisava agir da maneira correta, ela tinha que buscar a pessoa que realmente viesse trazer para ela uma solução. E quando ela chega diante do profeta e ele pergunta para ela, ela reconhece que ela era incapaz. Ela reconhece que já havia executado a sua força, já tinha tentado mudar aquela situação, mas de nada ela tinha obtido uma resposta. Na verdade, ela viu a sua situação indo de mal a pior, só se agravando. Foi quando ela tomou a decisão, foi quando ela decidiu ir buscar o profeta. Mas antes de eu continuar, deixa eu te fazer uma pergunta. Diante de qualquer situação que você passa, diante de qualquer momento em que você enfrenta na tua vida adversidades, a quem você está buscando? Em quem você busca uma direção? Aonde você se coloca a pautar? Aonde você passa a depositar a tua fé e a tua confiança? Aquela mulher buscou no homem de Deus. Aquela mulher buscou no Senhor. Aquela mulher decidiu buscar a direção de Deus.
Ela sabia que o profeta certamente daria a ela uma direção. Ela reconheceu que ela não podia buscar em pessoas, em seres humanos meramente, mas em homens que serviam e temiam a Deus, para que Deus se manifestasse através dessas pessoas. Então não posso confiabilizar ou confidenciar as minhas aflições a qualquer pessoa. Eu não posso sair abrindo o meu coração, eu não posso sair contando o que eu estou vivendo, o que eu estou passando para qualquer pessoa. Porque, na verdade, se não for Deus, se não for o Senhor que estiver na frente, se não for Deus que estiver na direção, em vão eu vou confiabilizar, eu vou confidencializar todas as minhas aflições às pessoas, pois elas não terão uma solução. Elas não me trarão, de fato, uma resposta, algo objetivo para que eu saia do momento de grande aperto. Então aquela mulher nos ensina que buscar no Senhor, confiar em Deus, era, sem dúvida alguma, a melhor saída. E aí, o profeta, ele fica esperando que ela declare que ela tinha alguma coisa que Deus pudesse usar. Foi quando ela falou assim: eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Para Eliseu, naquele momento, era tudo. Ele falou assim: então tá pronto, tá resolvido. Ao que aos nossos olhos parece ser nada, aos olhos de Deus é tudo o que ele precisa. Aquilo que às vezes desprezamos, às vezes aquilo que nós deixamos, vamos dizer, como algo que não tem valor, aquilo que às vezes deixamos de lado, rejeitamos à primeira vista, é justamente o que Deus utilizará para mudar, para transformar toda a história da nossa vida. Quando aquela mulher declara que tem uma botija de azeite, Eliseu, ele sorri, ele se alegra, porque ele sabe que para aquela mulher era só uma botija de azeite, mas para Deus seria uma fonte inesgotável. Seria uma fonte que mudaria toda a situação, todo o momento de grande aflição que aquela mulher estava vivendo e atravessando. Aquilo que para nós parece não ter e não possuir valor, é o que Deus vai usar para transformar todo o nosso grande momento de desespero. O que você tem hoje para apresentar diante de Deus? O que Deus poderia usar na sua vida para transformar a situação que você está vivendo? O que você possui não na sua casa física, mas o que você tem dentro desta casa espiritual, dentro do teu coração, dentro de si. O que você carrega com você que Deus poderia usar para fazer a sua potente mão trabalhar em teu favor. Deus espera que nós possamos apresentar a Ele aquilo que trazemos conosco, para que Ele comece a frutificar, a jorrar, a manifestar a sua vontade em nossas vidas. Quando aquela mulher disse assim: eu tenho uma botija de azeite, Eliseu falou assim: então está resolvido. Para Deus essa botija de azeite é tudo o que ele necessitava. Quando aquela mulher falou: eu tenho, em outras palavras, estava dizendo assim: eu estou dando autoridade. Eu estou concedendo plenos direitos para Deus usar a botija que eu tenho na minha casa. Deus sabia que tinha uma botija, mas Deus não podia usar a botija sem o aval, sem a autorização daquela mulher. Deus sabe o que você tem, Deus sabe o que você precisa, mas antes que você coloque diante de Deus, antes que você permita ao Senhor trabalhar, antes que você permita a Deus agir, Deus não vai poder fazer nada. Deus quer saber o que você está disposto a ceder a Ele, o que você quer colocar nas mãos de Deus para que Ele utilize em meu, em seu, em nosso favor, em favor da tua casa, em favor da tua família. Senhor, eu acho que não tem muito valor, mas eu tenho isso, eu possuo aquilo. Qual é o sentimento, qual é a virtude, qual é o talento, qual é o dom a qual você possui e que você está disposto ou disposta a oferecer ao Senhor para que Ele trabalhe na tua vida? Repare que aquela mulher tinha uma botija de azeite.
Deus vai usar a botija dela associado agora a outras pessoas. Eliseu vai dizer assim: então faça o seguinte, vá agora aos teus vizinhos, vá à casa das pessoas que estão próximas da tua casa e comece a pedir a essas pessoas vasilhas vazias para que o Senhor transforme em grandes recipientes de armazenamento de azeite, pois a botija que você tem vai jorrar. Eu acho fascinante isso. Eu começo a entender algo. Aquela botija poderia estar num lugar guardada, poderia estar num lugar deixada de lado, poderia não estar sendo utilizada, poderia ser a última coisa que aquela mulher pensou realmente em possuir, porque poderia ser uma botija velha, algo que estava já encostado. O que Deus vai usar na minha e na sua vida, às vezes aquilo que nós não damos mais valor, que não nos importamos mais, que já definimos que seria até mesmo deixado de lado. E é justamente isso que Deus ele usa. Aquilo que para você já não tem mais sentido, já não possui mais valor, é que Deus vai dar o brilho dele. É que Deus vai fazer gloriosamente ser manifestada a sua graça, o seu favor. Quando aquela mulher começa a declarar para a vizinhança, quando aquela mulher envia os seus filhos a bater de portão em portão, de casa em casa, chamar a cada vizinho pedindo vasilhas e vasilhas e vasilhas que não possuíssem nada, tinha que estar completamente vazias, para que Deus enchesse, para que Deus transformasse. Olha o que Deus está ensinando para aquela mulher. Ele não precisava que ninguém tivesse daquela mulher dó. Ele não queria que ninguém interferisse no seu processo. Então por que Deus está pedindo vasilhas aos vizinhos daquela mulher? Porque Deus queria que o testemunho fosse divulgado. Deus queria que as pessoas começassem a entender que por causa daquela mulher ter buscado a direção de Deus, Deus faria algo grandioso na vida dela. Porque quando os filhos chegavam nas casas, eles chegavam assim: minha mãe mandou pedir uma vasilha. Para quê? Porque o povo é curioso, né? Para quê? Vasilha para quê? Até para saber qual seria a vasilha que eles dariam àquela mulher. Não, porque ela foi atrás do profeta Eliseu, e o profeta Eliseu falou que Deus hoje vai fazer jorrar azeite da botija que minha mãe tem lá em casa, para pagar as dívidas dela. Aí as pessoas falam assim: mas como assim jorrar azeite? Ah não, tudo bem, então leva essa vasilha aqui. Alguns falavam assim: leva essa aqui porque isso não vai dar em nada, dá vasilhas pequenas. Outros falavam assim: olha, o profeta Eliseu é grande homem de Deus, manda sua mãe levar esse tonel aqui porque vai jorrar azeite mesmo. Se ela crer no Senhor, se ela confiar no Senhor, então ela pode ter certeza que vai jorrar muito, mas muito azeite. O que me leva a entender isso? Quando Deus fala conosco de algo que Ele vai fazer em nossas vidas, temos que entender que nem todas as pessoas vão compreender da maneira correta. Se você falar dos mistérios que Deus tem e que Ele está determinando em favor da tua vida, aquele que não conhece a Deus vai zombar. Aquele que não conhece ao Senhor vai até dizer que você está doido. Vai falar que você está tão preocupado, tão preocupada, está assim tão envolvido neste grande dilema que você atravessa, que você já está perdendo o sentido das coisas. Mas se você comentar aquilo que Deus está determinado a fazer em favor da tua casa, em prol da tua família, para pessoas que verdadeiramente conhecem a Deus, eles vão ficar então impulsionados, vão começar a glorificar, vão começar a dizer que Deus é bom, porque sabem verdadeiramente quem é o Senhor e o tamanho do seu poder. Então eu quero dizer para você que eu creio que aquilo que Deus depositou em você, que hoje Ele está requerendo para usar verdadeiramente em favor da tua vida, será suficientemente capaz de mudar todo o quadro a qual você está vivendo e atravessando. Não esconda de Deus aquilo que Deus está te pedindo que você coloque de fato nas suas mãos. Porque para Deus agir, aquela mulher tinha que apresentar as vasilhas. Deus ele queria que aquela mulher fosse em cada casa anunciar que Ele iria fazer um milagre na vida dela.
Eu quero ser este grande mensageiro de Deus hoje, a dizer a você que Deus está a fazer um grande milagre, a operar uma grande obra dentro da tua casa. Simplesmente pelo fato de você ter aberto a passagem para que esta palavra entrasse dentro da sua casa. Tudo aquilo que está vazio, tudo aquilo que precisa ser transformado dentro do teu lar, Deus está tocando agora. Eu creio que a palavra daquela mulher, quando entrava nas casas para pedir as vasilhas emprestadas, aquelas palavras também começavam a mudar o interesse, a vontade de cada pessoa que ouvia. E muitos começaram então a entender, se aquela mulher foi buscar o profeta e Deus deu direção para ela, por que eu também não busquei? Por que eu também não busco? Por que eu também não vou atrás dele? Aquela mulher começou a mexer com o desejo, a vontade, a ambição, ou vamos dizer assim, com cada pessoa que estava passando por situações difíceis também. Quem sabe não é o que Deus está me usando a fazer hoje. Ao contar o relato desta mulher que estava vivendo um momento difícil, e você também que atravessa um momento difícil na sua vida, se você se colocar a fazer como aquela mulher, se você prestar atenção no que Deus está usando a este homem aqui, este profeta do Senhor, sim, eu creio, eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida. Eu tenho certeza que Deus me usa neste momento para falar com você que a sua situação não está definida, que a sua situação ainda tem uma saída, que você precisa simplesmente confiar no Senhor e cumprir a direção que Ele está te dando e ser fiel ao Senhor, trabalhar quando você precisa de favor. Aquela mulher precisava ser abençoada e Deus estava colocando ela para sair evangelizando, sair agora falando acerca do Senhor para aquelas famílias, para aquelas casas. Quando você trabalha para Deus, Deus trabalha em teu favor. Quando você não se limita, Deus também não se limita a te abençoar. O que aquela mulher vai viver? Ela viu um milagre. Só que Deus ensina uma coisa. E ele falou assim: mulher, quando você juntar todos os vasos na sua casa, fecha a porta sobre você e sobre os teus filhos. Aquilo que é teu, você não pode também deixar que as pessoas interfiram. O milagre ia acontecer quando ela estivesse dentro da casa dela, junto com os filhos dela. Deus está falando de uma intimidade. Deus está falando de um processo de intimidade. Aquela mulher, ela tinha que estar dentro de casa com os filhos e ela precisava fechar a porta. É o momento do a sós com Deus. É o momento de intimidade em família. É o momento de estar dentro da casa dela orando, ensinando aos seus. Era o momento em que ela ia orar ao Senhor. Era o momento em que ela iria reivindicar a promessa novamente a Deus. Quando os filhos trouxeram todos os vasos, todas as vasilhas, e ela fechou a porta, ela começou a orar a Deus e falar: Senhor, estão aqui as vasilhas, eu fiz conforme o Senhor mandou, conforme a instrução do profeta, aqui estão tudo que o Senhor disse que tinha que ser feito, e agora? O Senhor precisa cumprir a tua parte. O Senhor precisa fazer com que o azeite jorre desta botija. E ela teve que ter fé. Porque não adianta só orar. Não adianta só falar com Deus que você quer que Ele faça, que você fez a sua parte. Mas ela tinha que pegar a botija e deitar a botija sobre as vasilhas. E acreditar. Não adianta você pedir Deus para fazer a parte dele, ou você sair pregando o evangelho, que chega no momento em que Deus ele quer testar a nossa fé. Você teria coragem de pegar a botija e virar ela? Você teria coragem realmente de pegar a botija e deitar? Você teria coragem de ver a situação transformada como essa mulher ela teve? Você teria coragem de hoje determinar e profetizar que Deus na sua vida, Ele é capaz de mudar a situação que te aflige em Rose Silva? Muitas vezes a gente não entende o que Deus está falando. Muitas vezes a gente não compreende o que Deus está querendo nos ensinar. Aquela mulher, ela evangelizou, ela propagou a palavra,
ela fez com que fosse difundido todo aquele momento de direção do profeta na vida dela, mas ela teve um momento de intimidade com Deus. Quando ela fecha a porta, era ela e o Senhor. Deus queria ver a atitude dela. Deus queria ver o comportamento que ela teria diante da promessa. Tem muitas pessoas fazendo tudo o que Deus manda, tem muitas pessoas se organizando a fazer tudo o que o Senhor direciona, mas quando chega o momento de ter fé, como Jesus falou para Jairo, Jairo, não temas, creia somente. Como Jesus falou para Marta, para Maria, não duvides, se creres verás a glória de Deus. Eu não posso duvidar do que adianta fazer todas as coisas e no momento em que Deus espera somente chegar a nossa fé, nós venhamos duvidar. Quando nós fazemos tudo, nós nos preparamos, nós oramos, jejuamos, fazemos propósito, subimos aos montes, mas quando Deus fala assim, agora eu só quero que você tenha fé, eu só quero que você haja com fé, a pessoa desiste. Porque é mais fácil para nós executar tarefas do que nós confiarmos toda a obra que nós necessitamos a uma atitude de fé. Naamã, ele estava disposto a fazer coisas grandiosas, mas ele duvidou em descer ao rio e se banhar por 7 vezes, porque dependia da fé dele, dependia de uma atitude pessoal. Não era questão de ninguém agora fazer por ele algo, mas era ele que tinha que demonstrar para Deus uma fé absoluta. Muitos de nós fazemos muitas coisas, mas esquecemos de expressar diante do Senhor a nossa fé verdadeira. Fechar a porta, momento de intimidade, momento de estar a sós com Deus, momento de confiar sem a interferência do mundo. Aonde o milagre vai acontecer quando eu e o Senhor estivermos na mesma direção, na mesma sintonia. Ela tinha que pegar o azeite para Deus fazer o azeite jorrar. Ela tinha que segurar a botija para Deus encher as vasilhas que estavam vazias. Ela tinha que ter uma atitude. O que Deus está falando com você hoje, a tua atitude muda o teu quadro. A atitude de fé que você precisa expressar diante de Deus é que vai mudar toda a situação que você está vivenciando. Então não duvide, só creia, só confie em Deus. Não adianta ficar orando, 20 anos orando por uma causa, mas nunca agindo com fé. A fé é necessária para que possamos mostrar para Deus que verdadeiramente estamos chamando à existência o que ainda não existe. E ainda diz mais o autor do livro de Hebreus. A fé é a prova convicta daquilo que nós esperamos que ainda não vemos. Seja fiel. Aplique a tua fé. Você tem fé o suficiente para viver aquilo que você está buscando diante de Deus? Eu quero que você me responda. Você está cheio de fé hoje no teu coração para orar comigo e determinar que o impossível se tornará possível na sua vida? Eu quero que você me responda isso, porque eu quero orar com você. E eu preciso orar com pessoas que estejam com fé, pessoas que estejam realmente pautadas nesta verdade. Pastor, eu estou com fé. Pastor, eu tenho fé. Eu creio. Me responde aí. Deixa eu ver quantas são as pessoas que estão na mesma fé que eu. Na mesma fé que o Senhor disse que aquela mulher estava. Para que possamos gerar o grande milagre que o Senhor ele tem para cada um de nós. Me responda aí. Coloca aí, eu tenho. Eu vou escrever aqui, ó. Eu tenho fé. Eu tenho fé sim. Eu creio poderosamente para viver isso. Eu creio. Eu tomo posse desta palavra. Eu tomo posse deste ensinamento. Por isso eu vou orar. Por isso eu vou determinar em nome do Senhor. Amém, Elisângela Aquino. Eu creio. Amém, Sander. Amém, Vicentina. E isso nós cremos. Nós tomamos posse. Nós estamos determinando. Rose Silva. Eu creio. Em nome de Jesus Cristo. Assim será feito. Assim será determinado para a glória de Deus, para que o poder do Senhor se aperfeiçoe
em meio às nossas fraquezas. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça, vamos falar com o Senhor, vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Pai e Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, como é bom poder estarmos aqui mais uma vez, clamando ao Senhor, sabendo que Tu és aquele que detém nas mãos toda a autoridade para mudar, para fazer com que a situação adversa, o momento difícil, a qual cada um dos teus filhos e filhas estejam agora a atravessar. Meu Deus, como aquela mulher que chegou diante do profeta Eliseu, desesperada. Quantos não são os filhos e filhas do Senhor que estão chegando perante ti e pedindo para que o Senhor mude a situação que estão atravessando? Quantos são aqueles que estão dizendo que não possuíam nada, mas que hoje aprenderam que ainda que seja a menor de todas as coisas que eles possuam dentro de si, é o que o Senhor precisa para reverter o quadro, para mudar a sentença. Então vá junto com esta pessoa examinar agora o seu interior, a sondar e a conhecer o profundo, que seja do coração, que seja do espírito, da alma, aonde estiver, aquilo que o Senhor necessita para fazer a obra grandiosa ser estabelecida, faça assim, meu Deus. Entra na casa deste homem, entra na casa desta mulher, trabalhe em favor desta família, trabalhe em prol deste matrimônio, faça com que haja agora libertação, faça que seja determinada a soltura de todos que estejam aprisionados, seja no vício, seja na prostituição, seja na idolatria, na mentira, nas más companhias, nas más conversações. Deus Santo, faça a obra, como o Senhor operou, como o Senhor manifestou o teu poder na vida daquela viúva, manifeste na vida desse teu servo e desta tua serva. Faça algo glorioso acontecer, que verdadeiramente hoje seja como um divisor de águas, que esta pessoa marque esse dia como um dia que está determinando um tempo de derrota, um tempo de fracasso, mas também um tempo de começo de grandes vitórias, grandes realizações, para que o teu nome venha a ser glorificado em nossas vidas. É o que nós te pedimos, Pai. Agradecemos pelo dia que se findou, por esta quarta-feira que o Senhor nos presenteou, e já agradecemos também e apresentamos esse dia de quinta-feira, a qual o Senhor vai se manifestar em favor de cada um de nós, de uma forma gloriosa e poderosa. Meu Deus, abençoa cada um dos teus filhos, é o que eu lhe peço, e que assim, meu Deus, seja feito, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meu amado. Amém, minha querida. Que Deus abençoe a cada um de vocês de uma forma poderosa e grandiosa. Eu costumo dizer que Deus ele não faz nada por acaso. Deus nunca lança uma palavra ao vento. Deus, tudo o que ele o faz com propósito. E o propósito de Deus hoje, quando você entrou nessa live, era te ensinar que por menor que seja algo que você possui, é o suficiente, é o bastante para Deus usar e transformar, mudar toda a sua situação. Quero deixar a todos vocês esta mensagem como algo vindo da parte do Senhor de uma forma grandiosa e poderosa. Estamos chegando ao fim de mais esta live Palavra de Paz. Hoje, quinta-feira, feriado. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te ilumine. Deus faça resplandecer sobre a tua casa, sobre o teu lar e sobre a tua vida a sua glória. Um forte abraço do meu coração para cada um de vocês, crendo que o melhor de Deus com certeza ainda está por vir. Forte abraço e até logo mais, quando às 7 horas da noite estivermos realmente manifestando mais uma vez a palavra do Senhor em nossas reuniões no Ministério Família. E às 23 horas e 55 minutos estaremos ali trazendo mais uma vez palavras de paz.
Forte abraço.